céu. Não existe isso. A Bíblia diz que todos foram predestinados à salvação. Então o desejo de Deus é que eu e você, nós alcançamos a salvação. Esse é o projeto de Deus. Deus, ele, quando formou, te criou, ele ao mesmo tempo ele te deu endereço no céu. Ele fez uma casa para você no céu, e lá nessa casa está o seu nome. Deus aguarda ansiosamente para que esse dia chegue, esse encontro que você terá com ele no céu. E isso é para todos. Cada um de nós aqui temos o nosso endereço no céu. Mas nem todos alcançará essa bênção. Por quê? Porque muitos não conseguirão. Muitos abandonarão a fé. Isso é a palavra de Deus que diz. Agora, por quê? E Jesus, irmãos, sabedor disso, cheio de pessoas ao seu lado, onde Jesus passava, ele tinha aquela multidão que o acompanhava. E teve esse momento assim, que foi uma palavra dura. Ele chega e fala assim: olha só, está tudo bem, é tudo festa, muitos milagres, operação de maravilhas, pessoas sendo curadas, libertas, pessoas sendo transformadas. Mas sabe de uma coisa? Se você não for capaz de amar mais a mim do que a sua esposa, do que o seu pai, do que a sua mãe, do que o seu irmão, do que a sua irmã, do que os seus filhos, se você não amar mais a Cristo do que essas pessoas que estão próximas, que você deve amá-las também, você não é digno de entrar no reino do céu. Olha que palavra dura. E ele vai mais além, fala assim: olha, eu vou dar uma aula para vocês de administração e de orçamento. Se você for construir uma torre ou construir uma casa, sente primeiro, faz a conta para ver se você tem condições de terminar essa casa. Você pega a sua calculadora, a sua caneta e faz lá a sua continha e vê se você tem recursos para que você possa acabar de construir. Porque se você começar e não acabar, as pessoas vão passar e falar assim: olha, ele começou aquela construção e não conseguiu terminar, e vão começar a zombar de você. E ele dá outro exemplo de administração. Ele fala assim: olha, um rei, um general, quando sai a guerra, ele tem que analisar se ele vai conseguir ganhar a guerra com 10 mil soldados. Porque se ele olhar para os seus soldados e perceber que ele não consegue conquistar, ganhar aquela guerra contra um rei que tem mais de 20 mil homens, ele deve fazer o seguinte: manda alguém lá e pede o acordo de paz. O que Jesus está falando conosco nessa noite? Ele está dizendo para mim e para você que servir a Deus, servir ao reino, não é para qualquer um. Ele está dizendo para você, antes de você querer servir a Deus, antes de você querer entrar no projeto de Deus, ser corpo de Deus, ser corpo do Espírito Santo, antes que você entre nisso, calcule ver se você tem condições. Olha que palavra dura, meu irmão. Faça uma avaliação na sua vida, vê se você tem condições de renunciar a este mundo e às coisas desse mundo. O Senhor está dizendo assim para nós nessa noite: olha, para que eu possa servir ao Senhor, ser discípulo de Deus, ser seguidor de Deus, eu tenho que parar primeiro, fazer uma análise da minha vida e ver se eu dou conta disso. Vou talvez explicar melhor essa situação quando o Senhor fala sobre isso. Ele está dizendo assim, porque aquela multidão estava seguindo ele, mas para servir a Deus existe um preço a ser pago. Para ser servo do Senhor, para fazer parte da sua igreja, para ser parte do seu exército, existe todo um processo, um compromisso que você tem que ter com Deus. Ele estava dizendo para os seus discípulos: olha, se vocês quiserem ter parte comigo, vocês têm que assumir uma aliança comigo, um compromisso comigo. Agora, existem muitas pessoas, queridos, que não querem esse compromisso com Deus, mas estão na igreja, dizem ser servos do Senhor, mas não dão conta. Se você, por exemplo, quer arrumar uma namorada, você tem que fazer o quê? Olha, vou arrumar uma namorada, estou na igreja. Então você tem que pegar sua namorada e falar com ela assim: olha, vamos sair desse cantinho aqui escuro, sabe por quê? Porque vai ficar quente o negócio, senão não vamos dar conta. Então é melhor não ficar no meio de todo mundo, sabe por quê? Porque
eu não dou conta de ficar sozinho com você. É isso que o Senhor está falando. Olha só, se você não dá conta, você está disposto a esse projeto na sua vida? Você tem condições disso? Você tem condições de perdoar 10, 15, 30, 40, 50 vezes o seu esposo ou a sua esposa? Você tem condições no seu trabalho de ser perseguido, de ser a pessoa chegar para você com cara feia, te aborrecer, e você falar assim: olha, eu te amo em nome de Jesus, eu vou orar pela sua vida? Você tem condições disso? Você tem condições? Você que é empresário, tem uma empresa, tem um funcionário que você trata como filho, você faz tudo por ele, e um belo dia ele sai da empresa e coloca você na justiça do trabalho, e você lá na mesa do juiz, você tem que olhar para ele e falar assim: eu amo você em nome de Jesus. Você tem condições de fazer isso? Jesus está falando isso, irmãos. Antes de você construir a casa, vê se você tem condições de acabar. Porque o problema é que muitos têm se perdido no meio do caminho, porque não estão dando conta, não conseguem seguir esse projeto de Deus, não conseguem viver a santidade que Ele quer para nós, irmãos. Existe uma estatística já bastante antiga, que nós somos quase 35 milhões de evangélicos no Brasil, mas existe outro montante de mais de 30 milhões desviados. Esses desviados são pessoas que começaram a construir e no meio do caminho abandonaram a construção, e hoje servem de vergonha para o evangelho, porque as pessoas falam: não era crente, e agora? Jesus nos chama a atenção nessa noite para uma coisa muito séria, que é: se você nessa noite está convicto de você quer seguir a um projeto de salvação na sua vida, você precisa renunciar. Você precisa olhar para você e falar assim: eu quero, eu estou decidido a querer, mas eu sei que vai ser sofrimento. Eu estou decidido a morar no meu endereço no céu, mas eu sei que esta caminhada vai ser muito difícil. Porque existem muitas igrejas vendendo facilidades, irmãos, dizendo assim: olha, é bênção, é promessa, é revelação, é isso, é aquilo. Eu estou vendo você fazendo isso, ganhando aquilo, é muitas promessas. Mas a Bíblia diz o seguinte, que existem as promessas, mas elas têm que ser conquistadas. O missionário Tiago trouxe uma mensagem aqui na quinta-feira dizendo sobre isso, que Deus não dá nada de graça, nós temos que alcançar nele. E para alcançar nele não é fácil. Moisés, vocês vão partir do Egito e eu vou dar para vocês uma terra maravilhosa. De graça, Senhor? Não. Vocês vão ter que conquistar. Estão dispostos a conquistar? Estão dispostos a vencer os gigantes? A esperar? A amar o seu esposo, a sua esposa incondicionalmente? Você está disposto a ser submisso à sua liderança? A ouvir o seu pastor? Você está disposto a pagar o preço que for para a sua salvação? Você está disposto a colocar o seu joelho no chão pelo seu filho? Orar pela vida dele até que o Senhor o alcance? Não é fácil, irmão. Se você não tem essa disposição, você tem que ter muito cuidado, porque senão a sua vida vai continuar sendo uma vida de derrota. E quando a sua vida é uma vida de derrota, mesmo você na igreja, há uma flauta, uma festa no inferno contra você, aplaudindo a sua derrota contra o Senhor. E isso o Senhor deixou muito claro na palavra. Olha, se você quer entrar no projeto de salvação da sua vida, se você quer ver o milagre de Deus acontecer, se você quiser ver as suas coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida, pense bem, porque para isso é necessário pagar um alto preço. É isso que o Senhor está falando. É você ser zombado, é você ser humilhado, é as pessoas pisarem em você, é você ter que rasgar o diploma de um fofoqueiro, é você ter que mudar o seu comportamento, o seu caráter, é você falar assim: a partir de hoje, em nome de Jesus, eu não quero mais esse troféu de estupro, de uma pessoa agressiva, de pavio curto,
Eu não posso ser assim. Por quê? Você não pode? Porque eu entrei no projeto de salvação do Senhor. Ah, porque agora eu tenho que ser submissa ao meu marido. Que loucura! Obedecer ao seu marido, que loucura! Você é independente. Você é igual a ele. Mas eu entrei num novo projeto da minha vida. E a palavra diz que eu tenho que ser submissa ao meu marido. Está disposto a isso, irmão? Difícil. Abra comigo lá em Mateus, capítulo 11. Olha como é sério que nós estamos falando aqui nessa noite. Mateus capítulo 11, versículo 20. Amém? Diz assim, ó. Então começou ele a lançar em rosto ou a denunciar a cidade onde se operou a maior parte dos seus milagres. Repita comigo, olha, operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom fosse feitos os prodígios, os milagres que em vós o fizeram, há muitos se teriam arrependido, com um pano de saco grosseiro e com cinza. E mais, por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, o orgulho será abatido até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria lá permanecido até hoje. Olha só, irmãos. Sabe o que Jesus está falando? Ele está dizendo assim, olha, Cafarnaum é uma cidade da Galileia. Em Cafarnaum Deus fez Jesus fez os grandes milagres da vida dele. Ele curou muitos enfermos, ele deu vista cego. A grande pescaria de Simão Pedro foi em Cafarnaum. Lá, irmãos, ele curou a sogra de Pedro, muito endemoniado. As pessoas não queriam que ele saísse de Cafarnaum. Sabe o que aconteceu em Cafarnaum? Não houve arrependimento. Depois que Jesus saiu, voltou tudo normal. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Jesus estava com raiva, porque ele falou assim, olha, ele comparou, irmãos, Cafarnaum, se isso tudo que eu fiz aqui fosse feito em Sodoma, não tinha, talvez, tinha tido mais eficácia do que em Cafarnaum. Vamos trazer para o dia de hoje. Jesus está falando assim, olha, se eu tivesse operado os milagres que tem operado lá na igreja, mas se eu tivesse operado lá na Cracolândia, onde só tem pessoas possessas, talvez tinha surtido mais efeito do que dentro da igreja. É isso que ele está falando. É isso que ele está falando. Porque o que Deus tem falado, tem feito no meio do seu povo, mesmo assim, as pessoas não têm mudado. As pessoas não têm sido transformadas. Deus tem operado coisas grandes na sua vida, e você não tem assimilado a palavra. Por quê? É isso que o Senhor está falando. Olha, Cafarnaum, ai de ti, e continua orgulhosa. Deus está falando com você nessa noite, meu irmão. Deus tem investido na sua vida. Deus quer investir mais na sua vida, mas Ele quer que você tenha um compromisso com Ele. Você quer que você tenha um relacionamento com Ele. Você tem que se orgulhar de ter Jesus na sua vida e de não ser uma pessoa orgulhosa. Você tem que falar assim com você mesmo: olha, a partir de hoje eu quero aniquilar esse orgulho da minha vida. Senhor Jesus. A partir de hoje eu quero entrar nesse projeto de Deus. Irmão, só quem entra no projeto de Deus conhece e vê o sobrenatural dele na nossa vida. Eu vejo o sobrenatural da minha vida, por quê? Porque todo dia eu luto contra mim mesmo. Tem ver, irmãos, para estar disposto a ser discípulo do Senhor é loucura para esses homens. Você orar pela vida de alguém, passar a noite sofrendo com alguém, no outro dia, 2 dias, 3 dias depois, meses depois, aquela pessoa vira para você e te agride, fala mal do seu nome. Aí você fala, vou largar isso. Aí Deus fala, isso é chamado a ministério. Você está disposto? Pastor, mas você é difícil, pastor.
em ingratidão. Está disposto a sofrer ingratidão, irmão? Isso é ser discípulo de Jesus. Está disposto a sofrer decepção nessa vida? É ser discípulo de Jesus. Está disposto, irmão, a pagar o preço e falar assim: na minha casa, no meu dicionário, eu tirei a palavra divórcio. Está disposto? Está disposto a falar assim: olha, ainda que eu passe necessidade, que falte o meu pão de cada dia, ainda que eu não tenha um emprego, mas o meu Jesus eu não largo por nada. Sabe o que é isso? Está disposto a isso, irmão? É isso que o Senhor está falando. Antes que você comece a construir uma torre, pense se você tem condições de terminar. Antes de você entrar no casamento, pense se você tem condições de levar até a eternidade. Antes de você entrar no ministério, pense se você tem condições de terminar até o Senhor Jesus voltar. É isso que o Senhor está falando aqui nessa noite. Abra comigo lá em João. Olha só que coisa terrível. João, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 60. Sabe por quê, irmãos? João, capítulo 6. Capítulo 6, 60. Eu vou mostrar para os irmãos aqui como Jesus trata a cara feia. Fala para o irmão assim: olha, nós vamos ler agora como Jesus trata a cara feia. Cara emburrada. Tem gente assim, irmãos, que fica na igreja com a cara emburrada. Chega na igreja com a cara emburrada. Vamos mostrar aqui, vamos ler para vocês como é que é o tratamento de Deus. Olha lá. João 6, capítulo 60. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isso, disseram: duro esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que não eram os que não criam e quem em que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Olha só. Então disse Jesus aos outros: quereis vós também retirar-vos? Respondeu depois Simão Pedro: Senhor, para que iremos a nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Vou trazer para os nossos dias. Jesus estava na igreja, estava lotada em uma igreja de gente. Lotado, tinha mais de 1.000, não sei quantas pessoas. Chamaram Jesus para pregar. Jesus traz uma palavra, irmãos, dura. Aí aqueles irmãos lá, a multidão. Jesus acaba de pregar, se faz uma fila assim. Chegam perto de Jesus e falam: Senhor, eu quero pedir a minha carta para outra igreja. Eu quero pedir minha carta de recomendação. Jesus: pois não, pode ir ali, a secretária dele já tinha até assinado. Eu sabia que vocês iam embora. Aí Jesus olhou assim, a igreja estava cheia, ficaram 12. A pessoa ser um pastor, faz uma pregação, aproximadamente 20.000 pessoas. Reverendo Paulus me disse aqui, 20.000 pessoas tinha na igreja, irmãos. Dessas 20.000 pessoas fizeram essa fila. 19.000 e pouco pessoas na fila pedindo a carta para ir para outra igreja. A igreja estava cheia, de repente a igreja, se é um pastor, eu falava: nunca mais eu prego a palavra dessa na igreja. Mas Jesus pregou. Aí ficaram 12 sentados. Aí Jesus: vocês não vão não? Jesus não tinha medo de falar a verdade. Sabe por quê? O compromisso que ele tinha era com Deus. O
Compromisso que Deus tem, que Jesus tem nessa noite, é falar a verdade para você. Dizer para você, irmão, não adianta. Não adianta ficar a noite toda no reteté, na vigília. Não adianta ir para lá e para cá, correr para cá e para lá. O que adianta é você ser transformado pelo poder do Espírito Santo. O que adianta é que você tenha um compromisso com Deus. É que você não abra a mão do Senhor. É que você fale a verdade. É que você pague um preço. É que você respeita o seu irmão. É que você não julga o seu irmão. É isso que vale, irmãos. É isso que o Senhor quer de mim, de você. Você tem condições, Jesus está falando para você, você tem condições de ouvir uma palavra dessa. Porque palavra de bênção, irmãos, é bom a gente ouvir palavra de bênção. Tem um dia para ouvir palavra de bênção. Tem um dia que você gosta de ouvir a palavra de bênção. Mas tem dia também que você tem que sair com raiva de você mesmo. Não é de mim não, viu, irmãos? De você mesmo. Olhar para você assim, que crente ruim eu sou, meu Deus. Essa é uma palavra de sair nessa noite com raiva de nós mesmos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos deixado a construção inacabada. E por isso tem muita gente rindo da igreja. Nós temos deixado a nossa torre pelo meio do caminho. E por isso tem muita gente rindo. Sabe por quê, irmãos? Existe uma grande... Eu vim conversando com o Marco. Na viagem nós fizemos esse final de semana. Eu perguntei, Marco, qual é a diferença de otimismo para fé? Vocês sabem? Qual a diferença? Sabe por quê, irmãos? O que tem na igreja é muito otimismo. Otimismo é aquele negócio assim, eu vou conseguir, vai dar certo. Isso é otimismo. Esse ano de 2015 vai ser melhor. Eu vou conseguir um bom emprego. Isso é otimismo. E fé? O que é fé? Otimismo é quando eu já tenho uma pequena possibilidade, né, Marco? Eu fiz uma entrevista de emprego. Deus vai me abençoar, eu tenho fé que eu vou entrar. Não, isso é otimismo. Fé é quando todas as portas estão fechadas. Você fala, o Senhor, em nome de Jesus, Ele vai abrir uma porta para mim. Ainda que as nuvens estejam todas escuras e você não consegue ver nenhuma possibilidade. Ainda que o médico fale para você, olha, para você não tem jeito. Essa enfermidade não tem cura. Aí você fala, tem sim, porque meu Senhor, meu Deus é o médico dos médicos. Isso é fé. Você quer viver essa fé? Mas essa fé, irmão, exige de nós um compromisso. Exige de mim, de você, um compromisso com o Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus, eu creio que pessoas vão sair daqui dessa noite compromissadas. Deus quer que Deus está trabalhando num processo nas nossas vidas, mas eu sinto isso. Foi até a irmã Denise mandou um áudio para mim, que uma profecia, não sei nem quem era. Fernanda Bom, pastora Fernanda Bom. Irmãos, eu fiquei assim tão tocado com aquilo, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Irmãos, um menino soldado lá matou a namorada por ciúme. Irmãos, você vai ouvir jornal, aquele escândalo da Petrobras, como é que um homem... Irmãos, eles falam tanto em bilhões que a gente fica assim, parece que bilhões é 10 reais para eles. A gente vê essas coisas todas acontecendo. Já estão se falando em impeachment, e eu vejo assim, meu Deus, cadê a igreja? Cadê os crentes? Cadê a igreja? Cadê a igreja que deveria estar com o joelho no chão? Senhor, tenha misericórdia dessa nação, Senhor. Senhor, faça chover nesse lugar, Senhor. Irmãos, nós temos que parar de usar a fé só para resolver os nossos problemas particulares. Nós vamos para a igreja com a nossa fé porque eu preciso resolver um problema pessoal. A nossa fé tem que ser usada para mover montanhas, irmãos, para abrir o mar vermelho, para fazer coisas impossíveis acontecer. Para isso que a nossa fé tem que ser usada. A nossa fé é algo que você tem que aplicá-la na sua vida também, mas mais do que isso, você tem que ver vidas transformadas, você tem que ver o seu bairro transformado, a sua família transformada. E para você entrar nesse projeto, irmãos, tem um preço a pagar. Por isso Jesus falou em Lucas, olha, se você não pegar a sua cruz e me seguir, você não tem condições de ser meu discípulo. Pesado. Mas para ser discípulo de Jesus, para morar
na sua residência celestial, existe um preço muito alto para ser pago. E nessa noite eu quero trazer você essa consciência, que nós estamos vivendo um tempo que a igreja precisa mudar o seu comportamento. A igreja precisa, como lá a Luciana leu, nós pregamos aqui sobre a rocha, lá em Isaías 32, fala que nós somos a sombra da rocha. A rocha está lá, que é Cristo Jesus, e nós somos essa sombra. As pessoas têm que correr para essa sombra, amém? Nós vemos aqui que nós somos o que? O ribeiro. Nós somos o Nilo no meio do Saara. Nós somos o Eufrate no meio da Mesopotâmia. Nós somos o Rio São Francisco no meio do Nordeste. Onde as pessoas, nós somos o quê? Nós somos a caverna, o refúgio. Onde nós saímos afora, eu sou a caverna de Jesus. As pessoas vêm, correm para você, para se abrigar dentro de você. Esse é o papel da igreja. Esse é o projeto que Deus tem para a sua vida. Feche teus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Feche teus olhos. Essa noite eu quero que você pense. Eu quero que você faça uma reflexão. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus de maneira poderosa nessa noite. Eu sei, irmãos, que Deus Ele quer que nós venhamos a entrar nesse projeto, nesse relacionamento com Ele. Porque, irmãos, quando nós estamos dentro desse projeto, aí você vai ver o poder que Ele tem. Quando nós estamos dentro desse projeto de Deus, se você está aqui nessa noite, talvez você não tenha, você tenha o desejo de ter um filho, não pode. Talvez você tenha o desejo de resolver a sua vida, o seu relacionamento, você está tendo dificuldade. Talvez tudo para você está contrário aos seus projetos. Eu quero dizer para você nessa noite, é porque o Senhor quer te trazer para o projeto dele. Ele quer que você calcule nessa noite e fale assim: eu tenho condições, Senhor, porque eu quero. Eu vou ter muita dificuldade, Senhor, mas eu não vou abrir mão. Eu quero que você coloque-se de pé em nome de Jesus. Irmãos, eu estou pregando algo aqui nessa noite, que é algo assim extremamente difícil. Muitos de nós começamos nossos projetos, mas não conseguimos terminar. Muitos de nós sonhamos com os nossos casamentos e no meio do caminho queremos terminá-los. Muitos de nós sonhamos com projetos de faculdade, de emprego, com projetos de família, com projetos grandes, irmãos, nobres, mas não conseguimos terminar. Eclesiastes fala que é melhor o início do que o fim. Guarde essa palavra, é melhor o fim do que o início, aliás. É melhor o final. É melhor você finalizar do que você começar. Tem muita gente começando, mas estão parando no meio do caminho. O apóstolo Paulo fala assim: olha, muitos naufragaram, muitos não conseguiram continuar a viagem. E eu sei que nessa noite existem muitas pessoas aqui que estão querendo abandonar o barco, que estão querendo deixar a viagem. E Deus te trouxe aqui nessa noite, em nome de Jesus, porque Ele quer que você continue a viagem. Ele sabe o quanto é difícil, o quanto está sendo penoso, o quanto você queria desistir. Ele sabe o quanto que as pessoas têm, a influência tem atingido a sua vida, as pessoas têm falado com você. Deus sabe de tudo isso, meu querido. Deus sabe de tudo isso. Mas Ele está falando com você nessa noite: não pare, persevere, continue, não abra mão do projeto, não abra mão do compromisso que você fez com Ele, não abra mão da aliança. Oh, aleluia, Senhor. Eu queria que você continuasse com os olhos fechados. Eu queria que você nessa noite, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, não estou falando uma palavra aqui para você desanimar, para você largar, para você falar assim: não tenho condições. O Senhor quer te dar condições nessa noite. Aleluia, Senhor.
o apóstolo Pedro, ele entrou no projeto de Deus. Ele começou a caminhar com Jesus. E no meio do caminho, quando Jesus estava sendo açoitado, o grande Pedro disse assim: eu não conheço esse homem, eu nunca vi falar desse homem. E Jesus olhava para Pedro, mas eu posso afirmar a você que Jesus olhava para Pedro dizendo assim, pensando: Pedro, eu te compreendo, porque é difícil, mas não desista desse projeto. Talvez você tenha negado o Senhor, meu irmão. Talvez você tenha negado o Senhor na sua casa, naquilo que você já pregou um dia. Mas não desista. Certamente o Senhor estava olhando para Pedro, sentindo dor, o sangue correndo, sendo humilhado. Ele olhando para o grande Pedro. E Pedro diz assim: eu nunca vi esse homem. E Jesus: Pedro, fique tranquilo, Pedro, eu sei que é difícil. Eu estou aqui porque eu fui rejeitado. Mas vamos continuar. Deus te chama nessa noite a você continuar. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, se você quiser. Você que quer continuar, apesar de todas as lutas, apesar de tudo aquilo que tem acontecido contrário. Talvez você esteja, irmão, com seu projeto parado de vida. Talvez algo aconteceu com você, e você talvez nem acredita mais que pode ser possível. Em nome de Jesus, mas nessa noite eu quero crer que você entendeu essa mensagem. Você entendeu que Deus quer que você comece a construção, e Ele vai te dar força através do teu espírito para que você termine. Qual é o seu projeto? Em nome de Jesus, vamos estar adorando ao Senhor. E eu quero convidar você, se você desejar, a que nós possamos estar orando pela sua vida aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Bendito seja Deus.